Oiê, minha gente! Como é que vocês estão? Bom, eu não sei se eu vou publicar esse vídeo no dia que eu tô gravando, mas o dia que eu tô gravando ele é no dia de Páscoa, então espero que vocês tenham um ótimo domingo de Páscoa. Comam bastante chocolate para deixar a pele bem oleosa e hidratada. Tô brincando, gente, mas bom, enfim. A última reflexão que eu fiz com vocês foi sobre os pensamentos sabotadores. Não tô falando dos quick insights, não, eu tô falando das reflexões mais longas. Foi sobre os pensamentos sabotadores, que tem tudo a ver com lei da atração e manifestação, porque os nossos pensamentos são a base da nossa vibração. Então, quanto mais pensamento contrário ao que a gente quer, mais a gente começa a sujar a nossa vibração, e como nós somos antenas que ficam emanando a nossa vibração constantemente para o universo, e a lei da atração é aquela lei que puxa de volta pra gente, que reflete de volta pra gente a nossa vibração predominante, a gente acaba manifestando as coisas que são, né, que estão mais em harmonia, que são pares vibracionais com a nossa própria vibração. Nesse vídeo, então, eu queria falar para vocês sobre as atitudes sabotadoras, que foram outras, né, foi mais uma etapa na minha jornada de manifestação dos meus sonhos, que eu reparei que pode ser, né, que se tornou em alguns casos, coisas que né, forças contrárias ao que eu queria e que me puxavam para trás. Então, quando a gente está querendo manifestar alguma coisa, é como se a gente estivesse indo do ponto A ao ponto B, né? E você está no ponto A e você está querendo ir no ponto B, que é mais à frente. Então, você tende a, né, logicamente, andar para frente. Só que quando a gente tem pensamentos sabotadores ou atitudes sabotadoras, é como se a gente estivesse andando para trás, dando passos para trás. Então, o que as atitudes sabotadoras têm a ver com lei da atração e manifestação? Justamente isso, porque as nossas atitudes, elas são provenientes da nossa, né, da frequência da nossa vibração. Então, quanto mais a gente pensa coisas negativas, mais a gente vai receber impulsos para agir, de certa forma, e esses impulsos, lógico, podem vir dos nossos dois lados, né? Seja do nosso lado alinhado, seja do nosso lado sofrido. Então, quando a gente está bem, predominantemente bem, tendo pensamentos positivos, agindo né, indo em busca da nossa felicidade, agindo de forma correta com nós mesmos, né, agindo com amor, em relação a nós mesmos, em relação aos outros, quando predominantemente, mesmo que a gente tenha momentos de queda e de baixa de energia, quando predominantemente as nossas atitudes são amorosas, a nossa vibração ela é elevada, então a gente começa a receber impulsos para agir do nosso lado alinhado, e esses impulsos geralmente são atitudes que vão trazer um efeito dominó positivo, que vão ajudar outras pessoas e ajudar a gente mesmo, aproximando a gente das coisas que a gente quer manifestar. Já as atitudes sabotadoras são aquelas atitudes que a gente acaba recebendo por impulso do nosso lado sofrido, quando a gente passa muito tempo, né, a nossa energia predominante, a nossa vibração predominante tá em sentimentos que são pares vibracionais com esse nosso lado sofrido. Então, raiva, mágoa, ódio, inconformismo, e sabe-se lá quantos outros sentimentos negativos que a gente pode sentir, ok? Antes de apresentar para vocês essas atitudes sabotadoras, que nesse vídeo eu só postei, né, a gente só vai falar de algumas, provavelmente esse vídeo vai ter continuação, porque são muitas atitudes, a gente se sabota o tempo todo, seja por pensamento, seja por atitudes. Mas antes de apresentar elas, eu queria falar para vocês um pouco sobre o que são atitudes sabotadoras, o processo de expansão de consciência em relação a essas atitudes sabotadoras, como as atitudes sabotadoras podem interferir no nosso processo de manifestação, e como que eu fui identificando e corrigindo isso em mim. Isso ainda é um processo que está acontecendo, e só para lembrar para vocês, todo o processo de cura, ele é eterno. Ou seja, você vai se curar, mas você vai ter sempre que fazer aquela coisa que Jesus dizia, sabe? De vigiai e orai, né? Orai e vigiai. Então, não basta só orar, você tem que ficar prestando atenção. Não basta só se curar, você tem que ficar prestando atenção para não voltar para esses antigos hábitos, esses velhos hábitos que acabam se tornando vícios pelo tanto de tempo que a gente pratica essas atitudes que vão contra os nossos desejos mais queridos. Enfim, minha gente, o que são atitudes sabotadoras?
Atitudes sabotadoras são atitudes que vão contra o que a gente quer. São atitudes que geralmente são inconscientes, ou seja, a gente faz de forma tão mecânica que a gente não presta mais atenção. Geralmente são atitudes que a gente faz desde a infância, coisas que a gente viu, que a gente cresceu vendo os nossos pais fazendo, ou os nossos colegas de escola, professores, enfim, a sociedade como um todo. E como a gente viu outras pessoas fazendo, e quando a gente é criança, a gente é uma grande esponja, né? A gente vai absorvendo um pouquinho de cada um, a gente começa a fazer a mesma coisa, porque a gente acredita que aquilo é o certo, e se todo mundo faz, eu também vou fazer para poder pertencer a esse grupo. E aí, no fim, querendo ou não, elas acabam sendo sabotadoras, porque são atitudes que vão poluindo, minando a nossa própria vibração. Isso quando não são justamente inspiradas pelo nosso lado sofrido, o que vai perpetuar aquele ciclo de sofrimento, ou seja, você está sofrendo, você recebe um impulso para agir de uma forma que vai te fazer sofrer ainda mais, e aí você perpetua aquele ciclo de dor. Como eu disse, atitudes sabotadoras são processos mecânicos, é como você acender a luz e apagar, acender a luz ou apagar a luz quando você entra numa sala, por exemplo. Eu não sei vocês, gente, mas eu faço isso de forma mecânica, eu acendo, eu não fico assim, ó, ai, pera, primeiro eu vou acender a luz, bum. Aí eu acendo a luz, ok, tá tudo aceso, ok, deixa eu fazer o que eu tenho de fazer. Ah, tá, antes de sair pera, tenho que apagar a luz, bom, ok, então, deixa eu ver se tá tudo bem, se tá tudo apagado, ok. A gente não presta atenção, a gente faz de forma mecânica. E atitudes sabotadoras geralmente são coisas que a gente faz de forma mecânica, porque são coisas que a gente já faz há tanto tempo que a gente não presta atenção. Então são coisas que a gente chama de atitudes inconscientes. Inconscientes porque a gente não sabe que faz elas? Não, a gente sabe que faz elas, só que a gente não presta mais atenção, porque virou algo banal. E são sabotadoras, lógico, porque são atitudes de baixíssima vibração, que não só ou abaixam, né, fazem a gente cair na nossa escala vibracional, fazem a gente baixar a nossa vibração, ou a gente já estava há tanto tempo numa vibração baixa que o nosso lado sofrido fica enviando esses impulsos que só vão reforçar essa vibração baixa, e aí a gente entra no que eu chamo de sono consciencial, ou seja, a gente já não presta mais atenção para nada, a gente funciona em modo zumbi, em modo osmose, a gente faz tudo, a gente vive a vida de forma mecânica, a gente não presta mais atenção em nada. Aí vira aquele tipo de processo de loteria, sabe? Às vezes vem coisas boas, a gente fica até feliz, mas a maior parte das vezes a gente tá sofrendo, a gente é vítima de atitudes alheias, ou a gente é vítima da sociedade, e assim vai. Falando de sono consciencial, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o processo de expansão de consciência. Quando a gente fala, né, do processo de expansão de consciência, parece ser algo assim, tipo, algo que só mestres iluminados, ascensionados podem chegar. As pessoas acham que para chegar num processo de expansão de consciência, expandir a consciência, a gente tem que ir lá para o alto do Himalaia, sentar em posição de lótus e ficar meditando até você chegar no Nirvana e receber como um insight ali aquela iluminação e você se tornar um Cristo vivo. As pessoas acreditam que expansão de consciência é isso, e gente, não tem nada a ver com isso, é muito mais simples do que todo esse esforço aí. Eu não tô dizendo que a gente não tem como chegar nesse Nirvana e receber essas respostas indo para o alto do Himalaia. Se você sente o impulso de ir para lá para isso, vai, porque se você está sentindo impulso, significa que aquilo ali tem um valor para você. Aquilo de alguma forma vai ser real na tua realidade. Mas para você expandir a consciência, você não precisa de tudo isso. Expansão de consciência é você começar a prestar atenção nessas atitudes mecânicas que eu falei agora há pouco, como, não estou dizendo acender e apagar a luz, mas você começar a prestar atenção, em primeiro lugar, nas suas emoções, e cada vez que você tem emoção negativa, principalmente, você começar a se questionar, por que eu estou sentindo isso? Da onde está vindo isso?
Quando foi a primeira vez que eu senti isso na minha vida? Ou quando que eu sinto esse tipo de sentimento na minha vida? Estão entendendo? Quando você começa a se questionar, mesmo que na hora ali que você se questione você não consiga enxergar a resposta, o fato de começar a se questionar, você está enviando pedidos de ajuda à tua alma, o que eu chamo de inner being, a tua versão mais elevada. Então, quando você se questiona, por que eu tô tendo essa emoção? O que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo isso que eu tô sentindo? Mesmo que você não consiga ver a resposta, você tá enviando um pedido de ajuda pro teu inner being. E cedo ou tarde, você vai receber aquilo e vai vir como se fosse como se fosse sabe, uma pedalada assim, ó, na orelha. Pode crer, tá vindo de tal coisa, ok? Expandir a consciência, gente, é o presente mais precioso que vocês podem se dar na caminhada de vocês. Por quê? Porque quando você expande a consciência, você começa a enxergar os padrões que te limitam, você começa a enxergar as suas crenças limitantes, você começa a enxergar o porquê certas coisas são tão fáceis e outras são tão difíceis, você começa a observar outras pessoas e ver por que certas coisas são tão fáceis para outras pessoas e tão difíceis para vocês, ou vice-versa. Então você começa a enxergar o mundo de forma muito mais expansiva, você começa a enxergar muito mais coisas, você enxerga toda uma nova gama de coisas, de informações que trazem um sentimento de riqueza único. Quando a gente não presta atenção nas nossas atitudes, a gente está no que eu chamo daquele sono consciencial, ou seja, a gente funciona de forma mecânica. Tudo que a gente faz é inconsciente. E o problema de fazer as coisas inconscientes é que, como eu disse, vira uma loteria. Você não sabe de onde está vindo a coisa boa, você acha que veio tal coisa porque você teve um golpe de sorte, mas não existe sorte. Eu já falei isso numa reflexão que eu vou linkar em algum lugar da tela para quem ainda não viu. Não existe sorte no universo, existe, como fala? Emanação? Enfim, envio constante de alguma vibração, que quanto mais o universo vai receber aquela vibração, mais ele vai te responder. Então, se a tua vibração predominante é uma vibração otimista, positiva, feliz, alegre, apaixonada, provavelmente você vai ter bastante manifestações, bastantes golpes de sorte. Já em compensação, se a tua vibração predominante é raiva, é mágoa, é tristeza, é depressão, é ódio, é inconformismo e assim vai, provavelmente você vai ser bastante vítima de um monte de coisa negativa que vai acontecer na tua vida. Só que lembrem-se, o primeiro passo para a expansão consciencial é lembrar, entender que é você que está co-criando aquilo através da vibração que você está emanando constantemente para o universo. O universo não escuta as nossas palavras, então a gente não precisa falar nada. Basta a gente sentir, basta a gente pensar e basta a gente agir de acordo com essas emoções e com esses pensamentos, que a gente está emanando vibrações. E aí o universo só vai lá e responde. Como que eu comecei a identificar e corrigir as minhas atitudes sabotadoras? Bom, esse processo realmente de expansão de consciência, para mim, começou no ano de 2020, que eu lembro que era o ano do Sol, um ano astrológico do Sol, e o Sol é um astro de clareza. Não vou entrar nesse mérito, gente, porque eu mesmo, apesar do meu nome, né, apesar do nome do meu canal ser Bruxa Nuita, eu já quase não pratico mais nada de ordem espiritual, porque eu me tornei um ser espiritual. Eu não tô mais indo em busca de coisas externas para suprir esse meu lado espiritual. Então, eu já entendi que eu não preciso de uma vela, eu não preciso de uma oração, eu não preciso de nada disso. Eu só preciso olhar para dentro, voltar para dentro e me questionar, e me olhar para mim, olhar para as minhas dores, olhar para as minhas alegrias, cuidar daquele meu ladinho sofrido, que precisa de mim, que tem medo da vida, e integrando ele né, junto com o meu lado alinhado, né, acolhendo ele junto com o meu lado alinhado, para mim poder
tá? Para mim poder ser feliz, porque é isso que faz a gente feliz, é esse alinhamento desses lados todos, né, que a gente é. E eu comecei a reparar, no ano de 2020, eu comecei a pedir nas minhas orações, porque eu sempre fazia orações, comecei a pedir clareza. Eu queria enxergar as coisas, eu queria enxergar porque certas coisas não andavam na minha vida, porque certas coisas estavam acontecendo da forma que estavam acontecendo, por que eu estava gerando tanto sofrimento. E aí eu comecei a ir pro lado, né, para esse caminho de lei da atração, e aí eu comecei, a minha consciência realmente expandiu, assim, de uma forma vertiginosa. E aí, lógico, gente, nessa caminhada a gente vai descobrindo de tudo, a gente vai descobrindo comportamentos nossos, a gente vai descobrindo medos, a gente vai descobrindo os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, a gente vai começando a se enxergar por todos os ângulos. Quanto mais consciência você quer manifestar na tua vida, mais você se enxerga por todos os ângulos. E tem ângulos que a gente enxerga que a gente fica feliz, porque a gente sente orgulho de ser aquela pessoa ali. E tem ângulos que a gente se enxerga e que a gente sente vergonha, porque geralmente a gente acaba enxergando na gente coisas que a gente via em outras pessoas que a gente não gostava e julgava. E aí que entram as atitudes sabotadoras, porque não só o fato da gente se enxergar em nós mesmos e em outras pessoas coisas que a gente gosta e não gosta, mas a gente começa a perceber que não são só pensamentos, observações, comentários, existem também atitudes que fazem com que a gente se afaste dos nossos sonhos mais queridos. Geralmente, os nossos sonhos mais queridos são como em filme, sabe? Que tem, tipo, o tesouro que tava lá escondido e para chegar no tesouro, o mocinho ou a mocinha tem que passar por 1000 provas. É mais ou menos a mesma coisa. Os nossos sonhos mais queridos estão bem protegidos ali, ó, no fundinho da nossa alma. E para chegar nele, a gente tem de ter coragem. Tem de ter coragem para olhar para todos os lados de nós mesmos, inclusive os lados que a gente não gosta, e nesse caso, também as nossas atitudes. Antes de começar a falar das atitudes, eu só queria dizer para vocês, mais uma vez, que o que eu passo na minha jornada, que esse vídeo foi só mais uma pecinha do quebra-cabeça da minha jornada de consciência. O que é verdade para mim não vai ser necessariamente verdade para vocês. Então, escutem o que eu tenho para dizer de forma aberta, mas assim, apliquem na vida de vocês se vocês acham que vale a pena, se vocês acham que vai trazer valor para a vida de vocês. E se vocês acharem que não vai trazer valor nenhum para a vida de vocês, simplesmente ignorem, porque eu não tô direcionando essa mensagem para ninguém, eu estou só compartilhando algo que eu vivi e que trouxe valor para minha vida. Mais uma coisa que eu queria deixar bem claro antes de começar esse vídeo é que as coisas que eu vou falar, quando a gente está muito identificado com o nosso lado sofrido, a grande tendência é que a gente sinta ódio do que eu vou estar falando para vocês. Então, se hoje vocês sentem que vocês estão sensíveis, saiam do vídeo, não vai trazer valor para vocês hoje. Mas lembrem-se que quando a gente quer expandir, quando a gente quer realizar os nossos sonhos, uma hora ou outra a gente vai ter que olhar para aqueles lados que a gente não quer olhar. Vai ter que tocar em feridas que a gente não quer tocar. E quando vocês sentirem que vocês estão prontos para escutar o que eu tenho para dizer, ou quando vocês sentirem que pode trazer valor para vocês vão sempre ser bem-vindos por aqui. Ok, e o que concretamente eu fui fazendo na minha jornada para mim poder ir curando aos poucos esses vícios que a gente tem, né, de ficar se auto-sabotando o tempo todo, nesse caso, por atitudes sabotadoras. Em primeiro lugar, eu comecei a prestar atenção nas minhas emoções. Daí, das minhas emoções, eu tento identificar o pensamento que está por trás da emoção. Então, são essas duas coisas principais que eu presto atenção. Só que aí, eu começo a prestar atenção na minha atitude. O que eu tô fazendo? Quando eu identifico a minha atitude, eu tento pensar, da onde está vindo essa atitude? Está vindo do meu lado alinhado ou tá vindo do meu lado sofrido? Quando eu consigo identificar que está vindo do meu lado sofrido, né, se está vindo do meu lado sofrido, eu me pergunto, será que vale a pena continuar alimentando esse lado?
E aí é uma escolha. Nesse momento é uma escolha. Ou eu continuo e continuo fazendo coisas que de alguma forma vão me prejudicar na minha caminhada, ou eu simplesmente vou me policiando. Ou seja, se um dia a minha atitude sabotadora foi de gritar com alguém por raiva, no dia seguinte, mesmo que eu grite, eu tomo consciência que eu gritei, que eu fiz algo que não era bacana, eu posso ir lá e pedir desculpas. Já é um avanço, certo? Mas é uma escolha. No final, no final do dia, no final das contas, é sempre uma escolha, ok? A primeira atitude sabotadora, que eu acho que é a pior de todas, que é o indício que você tá realmente dormindo ainda no teu processo consciencial, é a atitude de ficar alfinetando o outro. Ficar dando indiretinha mesmo nos outros. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Vamos supor que vocês estão lá quebrando a cara, tentando fazer algo da forma A. E alguém vê que você tá ali quebrando a cara já há um tempo e fala assim, mas então, por que você não faz de forma B? Porque a forma que você tá fazendo, é lógico que você tá aí quebrando a cara. Então, por que você não tenta da forma B? Porque é a forma B que vai te fazer sair do buraco. Você manda a pessoa tomar naquele lugar, porque a pessoa é intrometida, e aí, sem que a pessoa saiba, você vai lá e faz o B como a pessoa tinha falado e dá certo. Aí você não fala nada pra pessoa, né? Tipo, não vou me humilhar e dizer que a pessoa estava certa, né? Então, não vou falar nada. E aí, um belo dia, você vê a pessoa tentando fazer o B, porque a pessoa sempre faz B e sempre dá certo, e por N razões, sabe-se lá por quê, a coisa dá errado de primeira ali. E aí a pessoa vai lá, tem de tentar de volta. Só que você, naquele impulso incontrolável de querer se vingar, você vai lá e dá aquela alfinetadinha. Ah, então, não era o B que tinha que fazer? Se vocês estão reconhecendo isso, gente, eu sinto muito dizer pra vocês que os sonhos de vocês mais queridos estão bem longe de vocês, porque esse tipo de comportamento, e tem pessoas que além de fazer isso, pode passar meses, pode passar anos, e a pessoa vai te ver e ela vai te jogar ali na cara assim, então, não era o B que tinha que fazer? Se você é desse jeito, gente, eu não tô aqui pra julgar ninguém, cada um é dono de si. Mas eu reparei que fazendo, como eu já disse, quando a gente tem uma atitude assim, a primeira coisa que a gente tem que se questionar é da onde tá vindo essa atitude? Quando eu tenho vontade de alfinetar alguém, é porque eu estou me sentindo super bem, feliz de bem com a vida, super alinhado? Ou é porque eu estou sentindo dor, eu estou me sentindo atacada? Eu estou me sentindo magoada. Então, como eu estou me sentindo magoada, ferida, atacada, eu tenho de atacar, eu tenho de machucar. Provavelmente, pelo menos na minha realidade, é quando eu tô me sentindo machucada e atacada. Ou seja, isso daí tá vindo do meu lado ferido. Então, se tá vindo... Ok, agora que eu sei que tá vindo do meu lado ferido, será que vale a pena eu alimentar isso? Não. Por quê? Porque se eu alimento o meu lado ferido, que é pura dor, eu vou estar em afinidade com o meu lado ferido, e como o meu lado ferido não sabe gerar amor, eu vou sofrer. Então, será que eu quero sofrer? Não. Então, a próxima vez que eu sentir aquela tentação assim, ó, de dar aquela alfinetada, pode ser que na próxima vez, como eu sempre alfineto todo mundo, pode ser que a próxima vez eu ainda vou dar aquela alfinetada. Mas talvez a próxima vez eu vou dar aquela alfinetada e depois eu vou pedir desculpas. Porque eu vou ter consciência de que não me serve de nada dar alfinetada. Só vai me dar aquele prazer momentâneo de você estar alimentando o teu lado sofrido. Mas é um prazer momentâneo, porque o teu lado sofrido tá sempre sofrendo. Então, ele vai sentir aquele prazerzinho, mas não vai demorar muito, a pessoa já vai estar lá de volta naquela dor profunda. E cocriando coisas que causam dor. Outra atitude sabotadora altamente prejudicial para a nossa vibração, que faz a nossa vibração cair rapidamente e que depois é difícil de fazer ela subir, são os julgamentos. Quantas vezes, a gente tá assim, se sentindo, já tá se sentindo mal por alguma coisa, ou a gente já tá meio assim estranho, e aí a gente fala oi pra alguém, a pessoa também tá tendo um dia difícil, e a pessoa vai lá te dar um oi meio de atravessado, assim, meio com ar de mau humor, e você, a primeira coisa que você pensa, nossa, que filho da... tá me tratando mó mal, o que é? O que eu fiz pra essa criatura aí? Nossa, mó falso, mó isso, mó aquilo. O que é isso, gente? É um julgamento, certo?
E aí eu pergunto pra vocês, da onde que tá vindo esse julgamento? Tá vindo do teu lado alinhado, porque você tava se sentindo super de bem com a vida, e aí a pessoa vai lá e estraga o teu dia? Ou tava vindo já do teu lado sofrido porque você já não estava bem? Tá vindo do teu lado sofrido. Mesmo porque, gente, se você tá realmente alinhado e uma pessoa tá de mal com a vida, aquilo não vai te desalinhar. Então tá vindo do teu lado sofrido. Então a pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês é: vale a pena continuar agindo daquele jeito? Não vale. Quer dizer, pra mim não vale. E aí, o que fazer pra reparar aquilo? Se você tiver coragem de olhar para o assunto, porque tem vezes, gente, que eu tô tão... que a coisa ativa um gatilho tão forte dentro de mim que eu não consigo nem pensar no assunto. E aí eu falo pro meu Inner Being, ó, Inner Being, não tô podendo nem pensar no assunto, não quero nem pensar no assunto, deixa esse assunto de lado, a hora que eu tiver mais calma, eu penso no que pensar, vamos dizer assim. E aí eu tento esquecer o assunto, tento me distrair, fazer outra coisa para não pensar no assunto. Mas quando eu tenho... quando eu tô relativamente equilibrada ou suficientemente equilibrada para mim poder pensar no assunto sem ficar, né, tipo, voltando e aumentando aquele momentum, aquela força daquela raiva que gerou dentro de mim por eu estar julgando a pessoa. Se eu tenho forças ou se eu tenho equilíbrio suficiente, eu vou lá e tento ficar buscando razões. Em primeiro lugar, será que o problema está realmente na pessoa? O que não está bem em mim que eu estou projetando na pessoa? Para quem não viu esse vídeo, eu vou linkar em algum lugar da tela porque vale a pena. Geralmente, quando a gente leva a atitude de alguém mal, é porque a gente está mal com a gente mesmo. E geralmente, quando a gente tá mal com a gente mesmo, a gente entende tudo ao contrário, tudo de atravessado, a gente leva tudo por trás, literalmente, assim, ó, quer dizer, não literalmente lá, vocês entenderam, né? Mas assim, a gente leva tudo de forma errada, a gente entende tudo errado, a gente não tá bem para interagir com os outros. Então, né? Se tá vindo de mim, eu já sei que o que não estava bem em mim, que eu estava projetando no outro. Aí é só uma questão de eu olhar pra mim. Só que se eu tô super bem e por N razões a pessoa veio, interagiu comigo e aquilo baixou a minha vibração porque eu pensei, nossa, que filho da mãe. Tipo, que idiota, olha como me tratou. Eu tô julgando essa pessoa e automaticamente eu estou me dando um tiro nos pés, porque lá, se antes a tua vibração tava alta, lá eu posso te garantir, tua vibração caiu na hora. Então, é nessas horas que você fala, será que vale a pena? Vai saber o que a pessoa não passou ali. Vai saber se a pessoa não acabou de ser demitida, ou não acabou de tomar um pé na bunda da namorada ou do namorado. Vai saber se a pessoa não acabou de tomar uma enrabada de alguém. Vai saber o tipo de dificuldade que a pessoa tá passando na vida dela. Então, será que cabe a mim julgar essa pessoa? Acho que não, né, gente? E eu sei que isso é difícil, gente. Eu me pego ainda fazendo isso o tempo todo. Me puxando as orelhas o tempo todo. Mas isso é o teu nível de comprometimento com você mesmo. Então, se você se ama, se você se quer bem, você vai fazer um esforço. E vai ser um esforço constante. Não vai ser só quando como fala? Quando convém. Ok? Outra atitude sabotadora que faz a nossa vibração cair de verdade, gente, e que é extremamente prejudicial, né, que polui a nossa vibração, é o ato de ruminar. Para quem não sabe, ruminar, né, como fala, no mundo físico, é quando você engole algo e a coisa sobe, né, de volta para tua boca e você continua mastigando, que é o que geralmente acontece com as vaquinhas, né? Quer dizer, eu não sei se é isso que acontece mesmo com elas, eu nunca fui conferir, mas geralmente as vacas, elas ruminam, então o que elas estão mastigando lá o dia inteiro no pasto não é o mato que elas estão comendo ali na hora, é o mato que já foi engolido e que estava sendo digerido, que volta e a vaquinha continua mastigando. A gente também faz isso na nossa vida em relação as coisas que acontecem que a gente não gosta ou que a gente não aceita elas da forma que elas aconteceram. Então, geralmente, a gente rumina quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, e aí a gente fica voltando no assunto pra gente mesmo, assim, sabe? Não necessariamente falando para outras pessoas, mas a gente fica ali no assunto inconformados com o que aconteceu, tentando entender, né? Tipo, tentando
não é nem tentando, fica brigando com a pessoa que, né, ou com a situação e tentando, enfim, é como se a gente quisesse dar uma outra direção para aquilo que aconteceu, só que o problema é que a gente fica voltando naquilo que não faz bem e automaticamente perpetuando aquele sentimento de que não faz bem. E lembra, a lei da atração, a gente fica emanando uma certa vibração durante, acho que né, a energia começa a tomar movimento depois, acho que de 8 segundos, depois de 1 minuto e 8 segundos, a lei da atração começa a puxar para a nossa vida novas situações que tenham aquela mesma vibração. Então, se vocês vivenciam algo que vocês não gostam e que vocês não conseguem virar a página daquilo, eu sei que quando a gente está muito nervoso, é difícil simplesmente deixar para trás, porque quando a gente está nervoso, significa que tem muita força naquela raiva, tem muito momentum. E enquanto tiver momentum, não, é como tentar parar um carro em movimento, não dá. Né? Se você tá ali só com as suas mãos ali para parar o carro em movimento, você não consegue. Principalmente se o carro está descendo de uma colina, certo? Então, mesmo quando você está com raiva, o ideal é você olhar para aquela raiva, é você entender aquela raiva, de onde está vindo aquela raiva, fazer as perguntas que eu falei logo no começo aqui, antes de começar a expor as atitudes sabotadoras. Tentar entender aquela raiva, assimilar aquela raiva, acolher aquela raiva e deixar a raiva passar. Porque quanto mais você volta na raiva, pior a coisa fica. E isso, gente, eu reparei que que acontece muito. Lógico, nesse processo interno, quando a gente experiencia algo que a gente não gosta, a gente fica lá revivendo a situação mentalmente e emocionalmente, lógico, no nosso canto, mas também quando a gente tenta ou justificar alguma coisa para outras pessoas, ou quando a gente fica contando para outras pessoas o que aconteceu. São duas atitudes, né? São duas atitudes diferentes, mas com o mesmo fundo. Quando a gente conta para alguém o que aconteceu com a gente e que deixou a gente inconformado, a gente está ruminando aquela situação, a gente está voltando naquela situação. E quanto mais a gente fala no assunto, mais a gente vai dar força para aquela raiva. Quantas vezes, gente, que a gente tá mó bem, mó zen, mó em paz, de repente a gente pensa naquela situação, naquela pessoa que fez alguma coisa que a gente ficou puto, que a gente não aceitou a coisa como aconteceu, ou a gente não consegue perdoar a pessoa, e aí a gente pensa naquilo, e aí do nada bate aquele ódio profundo. Da onde tá vindo aquele ódio? Tá vindo de todo aquele momentum, daquela força, aquela força foi gerada no momento em que a coisa aconteceu. E a coisa aconteceu porque você atraiu aquela coisa, porque aquela raiva toda já existia dentro de você em algum lugar. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. O mérito aqui é a atitude de ruminar, a atitude de tentar justificar as nossas atitudes ou de contar para outras pessoas as coisas que acontecem com a gente. Quanto mais vocês falam para os outros o quanto a vida tá ruim, o quanto o outro foi injusto com vocês, o quanto vocês estão mal de saúde, o quanto isso, o quanto aquilo, quanto mais vocês ruminam e falam do que vocês não aceitam, quanto mais vocês fazem isso, mais vocês baixam a vibração de vocês. E quanto mais vocês baixarem a vibração de vocês, mais inconscientes vocês tornam e mais cocriações por osmose acontecem. Só que como vocês estão lá perpetuando ali aquela energia negativa, eu não preciso nem falar para vocês o tipo de vibração, né, o tipo de manifestação que vocês vão ter na vida de vocês, certo? Então, nesse caso, vamos questionar as perguntinhas de sempre? De onde está vindo o ato de ruminar? Está vindo do teu lado alinhado? Não, está vindo do teu lado sofrido. Então, se está vindo do teu lado sofrido, vale a pena alimentar? Não. Então, nesse caso, é uma escolha. Então, a próxima vez que você vê lá a tua vizinha, que já dá aquela cosquinha assim, ó, de você contar pra tua vizinha o quanto tal coisa aconteceu e que você detestou e que blá, 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 você fica, né? Talvez você até comece a falar, mas você diz assim, não, pera. E se a pessoa fica perguntando muita coisa, você fala, ai, nossa, lembrei que eu tenho uma coisa importante pra fazer e, ó, bate o pé, faz, né, faz esse favor para você mesmo e para de ficar ruminando, voltando em situações que já passaram. Virar a página
É muito importante, gente, é muito importante. Ficar ruminando as coisas, eu sei que a gente precisa de um tempo que é como um tempo de luto. Quando a gente sente alguma coisa negativa, é como se a gente estivesse passando por um período de luto, até a gente aceitar aquela situação. É importante esse período, mas é importante para a gente olhar para nossa dor e integrar essa dor, não para ficar voltando nela constantemente. E a última atitude sabotadora que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo é algo que eu tenho, assim, muita dificuldade, viu, minha gente? Eu tenho muita dificuldade, que é o ato de reclamar. Reclamar, gente, é uma das coisas, é uma das atitudes mais sabotadoras que a gente pode ter contra a gente mesmo, porque essa atitude vem do fato da gente observar coisas que a gente não aprecia e dar foco para elas. Lembra, a lei da atração, ela traz para você tudo que você dá foco. Ela faz crescer na tua realidade tudo que você observa e dá foco. Então, quando você observa algo que você não gosta e que você começa a dar foco para aquilo, você vai começar automaticamente, a atitude que vem por impulso é de reclamar daquilo. Por isso que tanta gente reclama de política, por isso que muita gente reclama do sistema de saúde, estão entendendo? Por isso que a gente reclama. E reclamar, para mim, gente, é um vício que eu tenho. Uma, porque eu já sou mulher. Gente, eu não tô querendo ser sexista, eu sei que é, né, mas assim, eu já ouvi falar, né, eu não sei, porque eu sou mulher, então eu posso dizer por mim, eu sou reclamona sim. Assumida, né, eu tô tentando melhorar, tô tentando, gente, todos os dias um pouquinho mais, assim, prestando atenção nas coisas que eu falo, nas coisas que eu presto atenção, aliás, né, me policiando para prestar menos atenção, mas reclamar é algo que eu já tenho naturalmente, talvez por ser mulher, porque eu já ouvi falar que mulher é mais reclamona do que homem, apesar que eu tenho lá as minhas dúvidas, quando eu penso em alguns homens, assim, que eu interajo todos os dias, eu tenho lá as minhas dúvidas. Eu venho de uma família de reclamões, então, né, a família já é toda reclamona. E ainda por cima, gente, eu vim parar na França, que eu não sei como que é como são outros países da Europa, mas a França é conhecida por ser o país que mais reclama da Europa toda. Então, eu vim parar no berço ali dos reclamões, né? Então, tenho que falar pra vocês que tá sendo um grande desafio. E eu reparei o quanto o fato de reclamar é nefasto desde o ano passado, mas que culminou assim, ó, no finalzinho do ano passado, na minha última missão de Paris. Eu lembro, gente, que quando eu tava compondo a minha equipe atual, a gente, né, teve alguns candidatos lá que eram pessoas assim que, meu Deus do céu, né? Então, querendo ou não, eu tava prestando atenção no que tava acontecendo e eu não tava contente, e quanto mais eu prestava atenção e menos ficava contente, mais aquilo começou a crescer em mim. E a forma de aliviar aquilo para mim era reclamar do que estava acontecendo. Só que aí eu acabei atraindo pessoas que estavam sentindo o mesmo sentimento que eu, né? No caso, as duas outras pessoas que iam integrar a minha equipe depois. E aí a gente conversava todos os dias, né? A gente ficava desabafando todos os dias do que estava incomodando a gente. E aí virou um ciclo vicioso que tomou tanta força, gente, mas tanta força, que culminou numa situação que eu não quero compartilhar, não porque eu tenha vergonha ou nada, mas porque ainda tem muito momento, mas uma situação bem negativa na última missão que eu tive em Paris, o ano passado, que me deixou com medo de ir para Paris. Eu tive que ir para a delegacia, foi bem pesado. E eu tenho total consciência que veio do fato de eu ficar reclamando. Porque cada vez que eu sentava com esses meus colegas e a gente reclamava de tudo que estava acontecendo, eu só escutava assim de vez em quando do meu inner being falando: tem certeza que você quer ir para esse caminho? Você tem certeza, Bárbara, que você quer ir para esse caminho? Presta atenção no caminho que você está indo. E eu sabia muito bem no caminho que eu estava indo, e eu continuei, porque eu pensava assim: eu sei, inner being, mas tá pesando aqui, tá difícil, tá pesando, eu tô desconfortável. E aí eu reclamei, e aí os primeiros sinais que começaram a aparecer na minha realidade foi tropeçar toda hora, fazer as coisas cair toda hora, tudo quebrando na minha casa, tudo quebrando ao redor de mim, pessoas irritadas em todos os lugares, até que culminou com essa situação em Paris.
Pra mim sair disso, gente, eu tenho de falar pra vocês que se eu demorei, sei lá, umas 2 semanas pra entrar nesse estado, onde o ato de reclamar virou um ciclo vicioso que eu não conseguia mais sair, pra mim conseguir sair desse sono consciencial, e é engraçado porque eu sentia que eu tava dormindo conscientemente, eu não conseguia mais notar detalhes da minha vida que quando eu tô consciencialmente acordada, eu consigo notar essas coisas. Então, eu sentia que eu tava dormindo, só que era mais forte do que eu, ou seja, eu fui completamente absorvida nesse processo de... a minha frequência baixou de tal forma que eu fui completamente absorvida nesse processo de ficar reclamando, de ficar prestando atenção em coisas que eu não gostava, que eu demorei praticamente 2 meses para me voltar a ter uma vibração correta, né, estável, porque eu até conseguia, mas caía. Consegui cair. Gente, foi tão difícil que logo nos primeiros dias, quando eu reparei que estava na hora de eu mudar, quando eu voltei dessa missão de Paris, eu passei praticamente todos os finais de semana dormindo, porque dormi para o momentum, para a força de qualquer tipo de manifestação, tanto as boas quanto as ruins. Então, quando eu estava acordada, era mais forte do que eu, aquilo já tinha virado uma bola de neve que já tinha me esmagado, e que estava me esmagando todos os dias, e eu sabia que estava me esmagando, e quanto mais eu dava atenção para isso, mais piorava. Então, para mim parar de dar atenção, a única solução que eu consegui, que meu inner being me passou, foi de dormir, e eu passei todo o tempo que eu tinha livre dormindo para parar de cocriar coisa ruim. Aí, vamos perguntar, né? Vamos perguntar pra Bárbara, essa criatura inteligente. Bárbara, minha querida, da onde estava vindo o teu ato de reclamar? Do teu lado sofrido ou do teu lado alinhado? Tava vindo do meu lado sofrido. Ok, agora que você sabe que tava vindo do teu lado sofrido, vale a pena, minha querida? Vale a pena? Você gostou de ficar aí sofrendo aí pra voltar a ter uma vibração estável? Gostou? Não, não gostei. Vale a pena? Não, não vale a pena. Pra mim, hoje em dia, não vale a pena. Então, toda vez que eu escuto as pessoas reclamando, quando eu escuto os meus colegas reclamando, eu saio de perto. Ou então eu pego meu celular, fico olhando imagens bonitinhas, vídeos engraçados, pra mim não entrar mais nessa onda. Porque o efeito do reclamar é nefasto. Aliás, o efeito de todas essas atitudes sabotadoras é nefasto. Quando a gente se deixa levar por elas, o efeito é nefasto. E aí depois não adianta reclamar. Depois, quanto mais força você dá para esses processos, que são processos que é como se eles estivessem fazendo vocês andar para trás, quanto mais força vocês dão para esses processos, mesmo quando você tenta avançar em direção aos sonhos de vocês, é como se tivesse uma força muito maior, muito mais forte do que vocês, como se tivesse algo muito mais forte de vocês puxando vocês para trás. Então, será que vale a pena alimentar essas atitudes? Será que não vale a pena dar uma observadinha assim, ó, de vez em quando, para ver se a gente tá fazendo coisas bonitinhas, coisas certinhas? E quando a gente não tá, será que vale a pena alimentar cada uma delas? Bom, gente, para resumir, se vocês estiverem tentando manifestar algo muito querido e que a coisa não tá vindo, lógico que podem ter 1000 razões para a coisa não tá vindo, pode não ter nada a ver com essas atitudes sabotadoras, só que se vocês prestarem atenção no comportamento de vocês e que vocês reconhecerem essas atitudes, será que não vale a pena dar uma chance para vocês mesmos de se mostrarem se é aquilo ou não? Pode ser que você esteja fazendo todas as técnicas de lei da atração, pode ser que vocês estejam fazendo tudo certinho, mas se durante a tua vida você só reclama, você só rumina as coisas, você só fica alfinetando todo mundo, você só faz as coisas que eu falei nesse vídeo, eu sinto muito te dizer, mas há fortes chances de que a coisa não decole por culpa justamente disso daí. Porque lei da atração é o que eu já falei, é como se fosse uma corrida, é como se fosse você indo do ponto A ao ponto B. Quando a gente vai do ponto A ao ponto B, pra gente ir do ponto A ao ponto B, a gente tem de ter consciência. E quanto mais consciência a gente vai, que a gente tem, naturalmente a gente vai em direção ao ponto B.
Só que quando a gente começa a ter atitudes ou pensamentos sabotadores, é como se a gente estivesse andando para trás. Então a gente dá um passo para frente e 10 para trás. Lembrando, gente, que se policiar não é uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É pro resto da vida. Porque a consciência vai estar sempre ali, aberta, né, de braços abertos te esperando, mas o sono consciencial também vai estar sempre ali, de braços abertos te esperando. E você pode voltar para ele em qualquer momento. Basta você não observar os seus pensamentos, basta você não observar as suas atitudes. Ou até observar e continuar agindo ainda assim, o que é pior ainda. Ok? Bom, minha gente, eu espero que esse vídeo possa trazer algum tipo de valor na vida de vocês, que possa ajudar a dar uma destrancada em certas manifestações de vocês. Eu deixo para vocês um beijo grande. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!